Então, quando a gente entende, né, que condenação é uma sentença de morte e toda a humanidade está debaixo dessa sentença de morte, precisamos de um Salvador. Precisamos de justificação, que a gente já sabe que é perdão. E essa justificação, ela só pode ser obtida por meio da fé. Não foi isso que nós vimos? Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquele que nele crê não está condenado, mas ele tem o quê? Perdão. Isso é justificação pela fé. Crer que Jesus, o Filho de Deus, perdoa nossos pecados e nos dá a salvação, conforme a palavra de Deus nos revela. A palavra de Deus diz que nós temos perdão em Cristo, então, pela fé, crendo nessa palavra, eu já sou justificado. E é muito interessante isso porque, né, muitas vezes a gente confunde um pouco as coisas, que nem a gente falou no último estudo, né, não tem a certeza da salvação. Se você crê na salvação em Cristo, você está justificado. Você está salvo. Quando Paulo lá está com Silas, né, preso lá em Filipos, e aí ocorre o terremoto lá, e aí, né, o carcereiro fica desesperado ali porque os presos vão fugir, Paulo, né, acalma ele, fala, não, tá todo mundo aqui, fica tranquilo aí, meu filho, você não vai morrer hoje não. Ele fala, e agora o que eu posso fazer para ser salvo? O que eles dizem? Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa, e serão o quê? Salvos. Crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o Salvador e você vai ter a salvação. Isso é justificação o quê? Pela fé. Quer sair da condenação? Creia em Jesus. Por que que eu preciso de Jesus? Porque Ele é o único que pode nos justificar diante de Deus. Só que aí a gente vai avançar mais um pouquinho aqui. Como então que a gente obtém essa justificação por meio de Cristo? Primeiro ponto aqui, ó. Abre pra gente lá, Pretinho, em Romanos 5. Fica aí em Romanos 5 pra gente. A gente vai ler alguns textos aí. E se o Jim quiser ler pra gente ali também, João, pode ficar à vontade, tá, Jim? É só você abrir o microfone aí e fazer a leitura. Mas olha lá, o primeiro ponto. Por que que Cristo, né, é o único ali que pode nos trazer essa justificação? Romanos 5,19, o que que diz pra gente, Pretinha? Lê aí. 5,19, porque Isso. como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, olha lá. Se nós vimos que, a princípio, pelo pecado de Adão entrou, né, o pecado e a morte no mundo, e agora todos se tornam transgressores, pela obediência de um único homem só, quem? Jesus Cristo. Todos nós podemos ser considerados agora o quê? Obedientes. Tá certo? Então, olha lá. Essa é a palavra que traz pra gente. Cristo, ele teve uma obediência perfeita para a justiça. E a obediência dele pode ser minha e pode ser sua pela fé. Isso é interessante. A gente vai aprofundar isso no último estudo que a gente vai ter aqui dessa série. Mas Deus, ele não quer a minha obediência. Ele quer a obediência de Cristo. E eu só posso ter a obediência de Cristo se eu estiver em Cristo. Ele não quer minha obediência, porque minha obediência ela não pode ser perfeita. E Deus requer obediência o quê? Perfeita. Igual a obediência que Adão tinha lá. Perfeita. Se não for daquele jeito, não serve. Por isso que ela só pode ser mediante a fé em Cristo. Então, Cristo ele foi obediente, essa obediência agora ela é transmitida para toda a humanidade. Tá bom? Todos podem ser considerados obedientes, filhos, né, corretos, justos diante do Pai, por conta de Cristo. Cristo, ele é o nosso substituto. O texto lá de João, capítulo 1, verso 29, traz o que para nós, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra lá do nosso primeiro estudo? Adão pecou, Eva pecaram, os dois ali, teve que ter o quê? Um substituto para que eles não morressem. Quem foi o substituto? O cordeirinho que foi morto, né, do qual ali foi feita a roupa para eles. Tá certo? Então, o cordeirinho foi o substituto deles para que eles não morressem. Cristo, ele é o nosso substituto. Nós pecamos, nós teríamos que morrer, nós vimos isso. Paulo lhe grita: quem pode me livrar da condenação dessa morte? Do corpo dessa morte? Ele não quer morrer. Então, alguém vai ter que pagar esse preço. Quem? Cristo. Ele é o nosso substituto. Depois, Pretinha, lê pra gente o verso 6 e 8 de Romanos 5, por favor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha lá. Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos filhos da ira. Tá certo? Cristo morreu por cada um de nós ali e pagou o preço do nosso pecado. Ali vai dizer, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouse morrer. Ou seja, por uma pessoa boa é capaz até que uma outra aceite dar a vida. Mas quem vai dar a vida por um pecador miserável? Por um maldito? Quem vai dar uma vida por ele? Jesus entregou a vida por essas pessoas. Jesus entregou a vida por aqueles que são pecadores, por aqueles que são inimigos de Deus. Ou seja, antes de a gente achar em fazer qualquer coisa de bom para Deus, ele já tinha se entregue por nós. Aí a gente pergunta, será que eu posso fazer algo de bom para ele? Não, né? Não tem o que eu faça de bom para ele. Porque antes mesmo de eu querer fazer algo de bom, ele já havia sido entregue por mim. Então Cristo pagou o preço do nosso pecado. E lá, ó, no verso 1, olha o que está escrito lá, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele obedeceu perfeitamente, ele foi o nosso substituto, ele pagou o preço dos nossos pecados e agora ele nos traz o quê? Justificação. Ele nos torna justos diante de Deus. De que maneira ele faz isso? Pela fé. Crendo nele como Salvador, é que nós somos justificados e podemos agora deixar de sermos filhos da ira e ter o quê? Paz com Deus. Podemos deixar de nos esconder de Deus, porque as nossas obras são más. E podemos agora ter obras de justiça, porque já não há nenhuma condenação sobre nós. Ali no texto de 1 João, no capítulo 1, verso 8 a 9, vai dizer: Cristo é quem nos perdoa os pecados. Ou seja, uma vez que ele nos justificou, somente ele pode perdoar os nossos pecados. Tá certo? Olha lá, 1 João. Olha o que está escrito aqui, ó. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, sendo ele, né, que teve uma obediência perfeita, foi o nosso substituto, pagou o preço do nosso pecado, ele pode nos justificar. E não somente nos justificar, como ele também nos perdoa. Somente Cristo tem a prerrogativa de perdoar pecados. Nenhum outro pode perdoar pecados, senão aquele que foi completamente obediente e perfeito. Tá certo? Então, somente por Cristo nós podemos ter o quê? Paz com Deus. Podemos ser justificados. Romanos 8, verso 1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, não repousa nenhuma condenação sobre nós. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos acusar, porque estamos em Cristo e somos considerados totalmente justos. É interessante isso, né? Porque o perdão de Cristo, né, Deus, ele esquece totalmente as nossas transgressões. Nós é que muitas vezes não esquecemos, né? Mas uma vez que nós somos considerados justificados diante de Deus, é como se a gente nunca tivesse pecado na vida. E isso é fabuloso. Porque Deus olha para nós, em vez de olhar os nossos trapos de imundícia, ele vê a justiça de Cristo. Ele vê a perfeita obediência do Salvador. É como se a gente nunca tivesse pecado. E isso é fabuloso, meus irmãos. Por isso que Cristo ele é singular e somente ele pode nos dar a salvação. Mas se Cristo tivesse vindo a essa terra apenas para nos justificar, apenas para nos trazer a justificação, o trabalho estaria incompleto. Cristo ele poderia vir, ele não precisaria viver 33 anos nessa terra. Ele poderia ter encarnado já adulto, ter vivido ali 3 anos e meio de ministério e morrido na cruz para nos justificar. Mas por que Cristo viveu uma vida inteira? A vida de Jesus traz também para nós profundas lições. Quando o Cristo ele não vem apenas para nos justificar, mas ele também vem para nos trazer a justiça.